Olá pessoal, sou o professor Erivelto Nunes, de Matemática da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. E hoje vamos falar um pouco sobre potenciação, princípio multiplicativo, porcentagem e quadriláteros. A potenciação é uma notação para representar a multiplicação de um número, que chamamos de base, repetidamente pelo valor de uma potência que nos determina quantas vezes devemos multiplicar esse número. A potenciação é representada da seguinte forma. Então você pensa numa potência de A elevado a N, que é igual a vezes A, vezes A, vezes A, onde A é a base, N é o expoente. E A vezes A, vezes A, vezes A é a multiplicação de N fatores. Dessa forma, temos os seguintes exemplos. Primeiro exemplo. 2 elevado a 3, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, onde 2 representa a base, 3 representa o expoente e 2 vezes 2 vezes 2 é o produto de fatores. O resultado da potência será 8. Num segundo exemplo, nós teremos 5 elevado a 4, que equivale a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 625, onde 5 representa a base, 4 representa o expoente, e 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 o produto de fatores. O resultado da potência é igual a 625. Na potenciação, o expoente é inteiro, o que significa que pode ser positivo ou negativo. Os exemplos vistos até agora apresentaram expoentes positivos. E se o expoente for negativo? Como calcular essa potência? Qual regra matemática utilizaremos? Muito simples. Vamos ver como funciona? Então considere A elevado a menos N igual a 1 sobre A elevado a N. Essa regra nos mostra que ao elevarmos um número a um expoente negativo, devemos fazer a inversão desse número, relacionando-o com o seu numerador e denominador. Reparem que ao fazermos a inversão, o expoente se torna positivo. Vamos ver um exemplo? Então considere 3 elevado a menos 4 igual a 1 sobre 3 elevado a 4. Observe que o expoente, que antes era negativo, passou a ser positivo. E teremos então 1 sobre 181. Vamos agora estudar as propriedades da potenciação. A primeira regra diz respeito ao produto de potências de mesma base. Neste caso, devemos repetir a base e somar os expoentes. Vamos ver o exemplo? Então temos, na primeira situação aí, 6 elevado ao quadrado vezes 6 elevado ao cubo. Observe que as bases são iguais. Então irei repetir a base e somar os expoentes, pois eu tenho o produto de potências de mesma base. Então, ao final, eu obterei 6 elevado a 5. Por que elevado a 5? Porque eu somei os expoentes 2 e 3. No exemplo a seguir, eu tenho 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2. Como trata-se de produto de potência de mesma base, vou repetir a base e somar os expoentes. Ao final, eu terei 2 elevado a 7. Já a segunda regra diz respeito à divisão de potências de mesma base, ou seja, devemos repetir a base e subtrair os expoentes. No primeiro caso aí, eu tenho 15 elevado a 6 dividido por 15 elevado a 2. Observe que eu tenho quociente de bases iguais. Neste caso, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes, que resultará em 15 elevado a 4. No segundo caso, eu tenho 9 elevado ao quadrado dividido por 9 elevado ao cubo. Também, nessa mesma situação, eu tenho o quociente de bases iguais. Vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então, eu terei 2 menos 3, que resultará em 9 elevado a menos 1. Por último, vamos estudar a terceira regra, chamada de potência de potência. Essa regra diz que devemos repetir a base e multiplicar todos os expoentes. Vamos ver o exemplo. No primeiro caso, eu tenho 3 elevado a 4 elevado a 2. Observe que, ao estar representado entre parênteses 3 elevado a 4, eu considero que o expoente 4 e 2 eles estão sendo multiplicados. Então eu teria 3 elevado a 4 vezes 2, que é igual a 3 elevado a 8. No exemplo a seguir, a mesma situação. 2 elevado a 3 elevado a 2.
Desenvolvendo, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2, que é igual a 2 elevado a 6. Agora vamos estudar o princípio multiplicativo. Você sabe o que é o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo é uma ferramenta usada para resolver problemas de contagem. Em outras palavras, é possível determinar o número de combinações possíveis de um evento com m e n maneiras distintas. O cálculo é feito da seguinte forma: número de possibilidades igual ao produto de m por n. Vamos ver um problema que envolve esse cálculo. Maria vai sair com suas amigas. Ela tem 2 saias e 3 blusas. De quantas maneiras ela pode se arrumar? De acordo com o enunciado, vamos olhar para a figura e entender o problema. Observe no quadro que você tem praticamente uma tabela de dupla entrada, onde você tem nas linhas as saias e nas colunas as blusas. E no corpo da tabela você tem as combinações que podem ser feitas com as saias e as blusas. Então, na verdade, ao fazer essa disposição no corpo da tabela, você percebe que você, para ter esse resultado, você teve que multiplicar a quantidade de saias pela quantidade de blusas. Um outro exemplo é o que se segue. O kit de uma lanchonete é formada por suco, sanduíche e sobremesa. As opções de suco são laranja, morango ou uva. Os sanduíches podem ser de frango ou carne. E a sobremesa é chocolate ou bala. Quantos kits diferentes um cliente pode montar? Conforme você pode observar no quadro, para cada sanduíche eu associei um suco. E para cada suco foram associadas um tipo específico de sobremesa. Então, para poder determinar de quantas formas esse lanche pode ser feito, basta você multiplicar a quantidade de sanduíches pela quantidade de sucos e pela quantidade de sobremesas. Assim teremos 2 vezes 3 vezes 2, que é igual a 12, ou seja, eu tenho um total de 12 combinações. Agora, vamos estudar a porcentagem. Você já pediu desconto em alguma loja? Ou já pagou alguma conta com juros? Então, com certeza você utilizou a porcentagem. A porcentagem representa uma razão cujo denominador é 100. O termo porcento significa dividir por 100. Vamos ver um exemplo? Quanto vale 10% de 500? 10% é 10 sobre 100, que equivale a 0,10. Agora, pegamos 0,10 e multiplicamos por 500, e temos como resultado 50. Vamos ver outro exemplo? Maria foi a uma loja, comprou um aparelho por R$300. Para pagamento à vista, o vendedor lhe concedeu um desconto de 20%. Quanto Maria pagará pelo aparelho com desconto? Inicialmente, precisamos entender o que é 20%. 20% é 20 sobre 100, que equivale a 0,20. Depois, vamos multiplicar 0,20 por 300 e teremos como resultado 60. Note que 60 é o valor do desconto. Como o aparelho custava R$300, com o desconto de R$60, Maria pagará R$300 menos R$60, que equivale, na verdade, a R$240. Cena 6 gravando. Matemática, 8º ano, Ensino Fundamental Regular, 1º bimestre. Agora, vamos estudar os quadriláteros. Você sabe o que é um quadrilátero? Quadriláteros são figuras planas de grande importância na geometria. Possuem 4 lados e 4 ângulos, não necessariamente iguais. Quadrado, retângulo e losangos são exemplos de quadriláteros. Outra característica dos quadriláteros é que possuem lados opostos paralelos e ângulos opostos congruentes. Suas diagonais o dividem entre ângulos congruentes.
Mas calma aí. O que significa a palavra congruentes? Duas figuras são congruentes quando possuem lados e ângulos respectivamente da mesma medida. Vamos ver um exemplo? Os triângulos abaixo são congruentes. Então observe que se vocês compararem os dois triângulos, vocês verão que eles são congruentes por algumas indicações muito simples. Só olhando em olhar a figura, vocês observam que existem lados correspondentes nos dois triângulos que são iguais, e ângulos também. Por exemplo, se você sobrepor o triângulo ABC ao triângulo DEF, você verá que o ângulo A é congruente com o ângulo D, o ângulo B é congruente com o ângulo E, o ângulo C é congruente com o ângulo F e que o lado AB é congruente com o lado DE e que também o lado AC é congruente com o lado DF. Agora, vamos observar o quadrilátero ABCD e traçar a diagonal AC. Observe que ao fazer isso, dividimos a figura em dois triângulos congruentes. Observe que foi traçado uma bissetriz do vértice A ao vértice C e a partir dessa bissetriz os pontos a figura foi cortada transformando o que outrora era um quadrilátero em dois triângulos. E esses triângulos são congruentes. Observe que se você sobrepor um triângulo ao outro, você verá que o ângulo B é congruente com o ângulo D. O ângulo C1 é congruente com o ângulo C2. E que o ângulo A1 é congruente com o ângulo A2. Fica assim caracterizada a congruência entre esses triângulos gerados. Uma última propriedade interessante é que as diagonais dos quadriláteros se cruzam no ponto médio, ou seja, exatamente no meio da figura. Vamos observar a nossa figura? As diagonais AC e BD se cruzam no ponto médio M, conforme você pode observar na própria figura. O ponto médio, na verdade, é o ponto em que os segmentos se encontram no centro da figura. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado das aulas. Estudem e não deixem de compartilhar o conhecimento adquirido nesta aula. Um forte abraço a todos vocês.